e R do zero é o cubo. Isso aqui na espinha em consideração. Repare o seguinte, que esse campo é proporcional à corrente que o gerou. Se esse campo é proporcional a essa corrente, se eu estou numa situação estacionária ou quase estacionária, esse cara pode pular fora. Se a integral vai ser complicada para fazer, não estou interessado nisso agora. Pode ser extremamente complicado calcular esse campo, dependendo da forma dessa espira. E esse campo, que já era super complicado, eu ainda teria que calcular o fluxo desse campo, o que pode ser bastante complicado, dependendo da forma da espira ou da outra espira, através da qual eu estou calculando o fluxo. Não importa essa complicação matemática, eu posso garantir que esse fluxo será proporcional à corrente. Que o B é proporcional à corrente. E fazer fluxo de B, esse I pula para fora daqui e pula para fora da integração de superfície. Tudo isso é só para dizer o seguinte, esse cara daqui, que é o fluxo do campo magnético criado pela espira 1 através da espira 1, e através dessa criado por essa. Esse fluxo é proporcional a que corrente? E todo o resto, que é uma integral super chata, para depois fazer outra integral super chata, dá um resultado que depende de quem? Da geometria. Então eu posso escrever isso aqui, ó. Troca essa imagem como o campo é dado no jornal, podemos escrever o seguinte, que esse φ1, que é dado por φ1 mais φ2, ele é alguma coisa proporcional a I1 mais uma outra constante aqui, proporcional a I2. Porque esse fluxo é o fluxo através da espira 1 do campo criado por quem? Pela corrente I2. Esse campo é proporcional à corrente I2. Como é estacionário ou quase estacionário, isso pula fora. Aparecem coeficientes aqui que dependem só da geometria. Eu vou dar nomes para esses coeficientes. Eu vou chamar esse cara de L11 e esse cara de L12. Analogamente, eu posso escrever o φ2 como sendo uma constante que depende do φ21, é o fluxo através da segunda, do campo gerado pela primeira. Se o campo é gerado pela primeira, esse primeiro termo é proporcional a quem? A I1. E o segundo termo é proporcional a I2. Eu vou chamar esse cara de esse coeficiente de L21, esse cara aqui de L22. E esses caras ganharão nomes, e eles são importantes. Já já vocês verão por quê. Então, eu estou falando o seguinte, fluxo através da espira, ele pode ter duas contribuições, se estiver na presença de uma outra, pode ter duas contribuições, uma delas é um termo proporcional à corrente de 1 e o outro é proporcional à corrente de 2. Esses caras vão ser chamados de imputâncias. O L11 chama-se de autoimputância do circuito 1. O L22 se chama de autoimputância do circuito 2. O L12 e o L21 misturam aqui um pouco, né? É o fluxo, é a constante de proporcionalidade que aparece nesse termo aqui, né? Quer dizer, o fluxo, através da espira 1, devido à corrente da espira 2, tem essa constante de proporcionalidade. Esse termo pode-se mostrar que esses caras são sempre iguais. Eu não vou mostrar isso. Talvez num exemplo muito simples a gente calcule e verifique, mas a demonstração disso envolve um pouquinho mais de matemática, física zero, são só mais passagens. E por esse motivo, pelo fato do L12 ser igual ao L21, esse cara é chamado de imputância mútua. Em vez de chamar de 1, 2, 2, 1, como o L12 é igual ao L21,
Isso é chamado de indutância mútua. Cuidado com as notações. Aqui eu estou deixando 2 índices só para vocês saberem o que significa, mas é comum as pessoas escreverem L1 para autoindutância no circuito 1 e L2 para autoindutância no 2. Tem livros que escrevem N para a indutância mútua. Eu vou deixar L2 aqui, tá bem? Então vamos dar nomes a esses caras. Antes eu vou escrever assim: pode-se mostrar que o L12 é sempre igual ao L21. Eu estou escrevendo isso antes para poder justificar o nome já de indutância mútua, sem dizer 1, 2, 2, 1. 1 você já sabe o que é, tanto faz. L12 vai L21. Os nomes são: esse L11 é a autoindutância da espira 1. O L22 é a autoindutância da espira 2. Espira 2. E o L12, que é igual ao L21, é chamado de indutância mútua. E esses caras, esses coeficientes, eles só dependem da configuração do sistema, tá certo? Na verdade, desculpa, o L11 só depende da espira 1. O L22 só depende da espira 2. Agora, o L12 e o L21, eles dependem não só dessas espiras, se elas são quadradas, se elas são circulares, mas também da configuração, da distância relativa, da orientação relativa. É fácil de entender isso conceitualmente. Como esses caras são coeficientes entre fluxo e corrente que provoca, você pode imaginar o seguinte: pega uma espirazinha aqui e outra espirazinha aqui. Se você passa uma corrente nessa espira assim, ela é como se fosse um dipolinho pequenininho. Só para a gente ter um exemplo. Ela está relativamente distante, ou seja, a distância entre as espiras é bem maior do que o raio das mesmas, ok? Então, o campo de uma espirazinha, por onde passa uma corrente aqui, imagine o plano XY, é um campo de um dipolo. No plano ele está em que direção? Caiu até na prova uma questão desse tipo. Aquela da força de uma carga de um dipolo exigia que vocês soubessem como é que era o campo de um dipolo. O campo de um dipolo, ele sempre faz um ângulo de 90 graus aqui nesse plano. Então, esse campo entra aqui e você tem um fluxo aqui. Calcula esse fluxo, vai ser proporcional àquela corrente. Maravilha. Então, e essa constante de proporcionalidade seria o L12. Agora, vou fazer isso aqui, ó. Faz assim com a espira. São as mesmas espiras. Eu não deformei as espiras, não as afastei, nem as aproximei uma da outra. No entanto, eu mudei a orientação relativa, ok? O fluxo do campo dessa daqui, através dessa, aumentou ou diminuiu? Mudou, certo? Diminuiu no caso. Por quê? Porque agora, praticamente, esse fluxo é zero, é quase zero. Tá certo? Por quê? Porque se o campo desse plano está perpendicular, fora do plano está quase perpendicular, entendeu? Então você tem ali, vocês já estão vendo numa situação simples que esse coeficiente, o L21 ou o L2, ele depende não só das espiras, mas também da configuração geométrica dessas espiras, ou seja, distância e orientações das espiras, ok? Isso é análogo, no certo sentido, à capacitância. Lembra que capacitância era definida como o coeficiente de proporcionalidade entre a carga nas placas do capacitor, placas aí no sentido bem genérico, não precisa ser placas planas,
capacitor eram dois condutores, você colocava, era um par de condutores, e que para funcionar apropriadamente, a gente colocava sempre carga Q num e menos Q na outra. E havia então uma diferença de potencial, porque havia um campo do espaço, criado por essas cargas, e acontecia que essa carga era sempre proporcional à DDP entre as placas. E essa constante de proporcionalidade foi chamada de capacitância. E ela só dependia da geometria. Aqui é a mesma coisa, só que não é carga, não é campo elétrico que tem que calcular, não é DDP entre placas que tem que calcular. É corrente numa que gera um campo, esse campo provoca um fluxo na outra e nela mesma. E esses fluxos, eles são proporcionais, isso é muito simples de perceber, porque o Yosavar tem um izinho aqui que pode pular fora. O fluxo da primeira, através da primeira, o fluxo do campo magnético criado pela primeira, através da primeira, é proporcional ao I1. Essa constante de proporcionalidade se chama autoimpedância do circuito 1, que só depende da geometria do 1. Por sua vez, o fluxo, através da segunda, do campo magnético criado pela segunda, também é proporcional à corrente na segunda. E essa constante de proporcionalidade é chamada de autoimpedância da espina 2, que só depende da geometria da espina 2. E esse outro caso, que eu estava analisando, o fluxo através da espina 2, do campo criado pela corrente da espira 1, depende não só das espiras 1 e 2, mas também da orientação relativa da configuração das duas espiras, ok? Bom, então isso é uma coisa importante. Esses caras aqui, isso aqui, os dois só dependem da geometria das espiras 1 e 2. Respectivamente. O L, 2, ele só depende da geometria de 1 e 2 de uma maneira meio rápida aqui, e também da configuração das espiras. Olha, a palavra configuração aqui, quero que todo mundo entenda, porque eu vou cobrar isso na prova. Já estou até com a questão aqui na cabeça para botar em T3, certo? É exatamente isso que eu falei. É perceber que aquele coeficiente depende dessa configuração. Eu posso afastar as espiras, eu vou estar mudando o fluxo que uma provoca na outra. Esse fluxo depende do campo, o campo depende da distância, então eu mudo esse fluxo. Então a constante de proporcionalidade entre o fluxo e a corrente mudou também. Mas ele muda também quando eu mudo a orientação. Tá certo? Por configuração, eu estou dizendo tudo isso. É a posição das espiras, incluindo suas orientações espaciais. Mas é algo que só depende de geometria, incluindo aí geometria e a configuração das duas, ok? Bom, então, os nomes estão dados. Deixa eu fazer um pequeno exemplo de um sistema que é muito simples de calcular. Praticamente, acho que é o único sistema onde a gente pode fazer alguma conta simples. Porque vocês lembram que eu falei para vocês que quando eu falava da lei da indução de Faraday, eu pedia, porque era uma prova, corrente induzida, calcular, feio. Quando você move uma espira, por exemplo, na presença de um fio ou de um magneto, varia lá o fluxo, e essa variação de fluxo, então, pela lei de Lenz, aparece lá, vai dar origem a uma corrente induzida. Só que essa corrente induzida, quando ela era zero antes e passa a existir, ela também produz um campo, esse campo varia com o tempo, se ele varia com o tempo, esse campo provoca um fluxo que varia com o tempo. Também produz uma FEM. E essa FEM
Ela vai ser pequena ou grande, dependendo se esses coeficientes aqui forem pequenos ou grandes. Então, quando eu falava desprezem efeitos de autoindução, no fundo eu estava dizendo, olha, esse cara, imagine exatamente essas formas aqui, agora imagine o seguinte, por algum motivo alguém está variando tanto a corrente 1 quanto a corrente 2, de uma maneira quase estacionária, ok? Se esses caras variam, mas ninguém varia a forma das espiras, nem a posição das espiras. Alguém está variando só as correntes das espiras. Os fluxos estão variando. Esses caras estão constantes, certo? Por hipótese, esse exemplo que eu estou dando, mas essas correntes estão variando. Então, esses fluxos estão variando por tempo. Existe um DDT aqui e um DDT aqui. Quem são esses DDTs? São os DDTs do I1 e I2, concorda? Que por hipótese estão variando. Mas se tem variação de fluxo, tem o quê? Tem feito. Só que até o momento, eu tinha dito para vocês o seguinte, que eu não ia pedir para calcular uma FEM autoinduzida. E de fato, eu não vou pedir. Já comprei de Faraday é só no exame final, eu não vou pedir para calcular uma FEM autoinduzida. Embora eu possa pedir para calcular uma autoindutância. Ou, tá? Isso a gente vai ver alguma coisa. Mas só estou dizendo o seguinte, quando a gente botar um fio bem grande aqui, infinitamente extenso, e uma espira aqui, eu lembro de um exemplo até que o pessoal daqui pediu, como é que varia uma corrente, como é que tem... Mais um exemplo aí eu dei esse exemplo. Peguei essa corrente aqui e variei essa corrente com o tempo. Esse fio era infinito, essa espira estava parada, e eu não afastei, não tirei, e pelo fato do campo estar variando, isso provocava uma variação de fluxo, provocava lá vamos supor que estivesse aumentando essa corrente, o campo está para dentro, o fluxo, se eu tomar normal para dentro, é positivo, está aumentando, então eu preciso de uma corrente induzida assim. Essa corrente induzida, ela está ligada com uma indução múltipla, certo? Eu variei a corrente nesse, provocou uma variação de fluxo nesse. Certo? Então, é como se eu estivesse calculando a variação do fluxo na 2 devido à corrente na 1, que variou. Eu falei, olha gente, desprezem isso. Quando eu falava desprezem efeitos de autoindução, era para desprezar termos desse tipo. E o 2 seria essa corrente que está variando aqui, ela tem um DDT e ela provoca uma FEM. Menos DDT uma FEM. Eu falava para desprezar. Na verdade, esse fio infinito, ele não é infinito na prática, não existem fios infinitos. Mas ele é tão grande comparado com essas distâncias, que você pode considerá-lo como infinito. Mas no fundo, esse fio que está aqui, ele é um circuito. Ou seja, quando eu desenhava um fio infinito e uma outra espira que variava essa corrente, o que eu tinha era isso e isso. Só que em vez de ser um circuito assim, era um circuito que era bastante retilíneo por muito tempo e depois fechava lá no infinito. E esse cara não estava muito distante, de modo que eu poderia considerar esse fio como sendo um fio, esse circuito como sendo um fio infinito. Okay? Então o que a gente fazia, o que fizemos em sala de aula, foi de fato calcular uma FEM devido à variação de uma corrente para uma outra espira. Só que nós desprezamos a FEM que surge daqui também. Essa FEM estaria nesse termo aqui. É só tacar um menos DDT aqui, vocês vão ter. Posso até fazer isso com uma outra cor aqui. Eu não vou falar muito mais sobre essas coisas. Então, ó, dali a gente vem para cá, só com uma observaçãozinha. Então vamos aproveitar só esse trechinho aqui do quadro. Depois eu normalizo novamente a sequência aqui do quadro. Então a gente tem aqui, ó. Vou pegar o feio. Eu pego e calculo menos DDT aqui, menos DDT aqui. E isso entra onde? Isso entra aqui, ó. Menos DDT aqui. E aqui é a mesma coisa, menos
Então vocês agora estão vendo o seguinte, que nós costumávamos expressar eram esses caras aqui. Os exemplos que nós, no único exemplo que eu fiz, explícito numa sala de aula, eu desprezei esse cara. Imaginem ainda que eu desprezo esse cara. O que significa esse coeficiente ser grande ou pequeno? Para vocês poderem ter uma interpretação de indutância. Significa o seguinte: para uma mesma variação de corrente, eu tenho uma variação de fluxo muito maior se esse cara for muito maior. Certo? Então, a indutância ser grande ou pequena vai me dizer se eu vou ter uma fé alta ou baixa se eu provocar uma variação de corrente. Então, vocês já sabem que a interpretação dessa indutância. E da mesma maneira, a autoindutância também. Então, na verdade, naqueles exercícios, quando eu falava desprezem a autoindução, eu não falava ainda de autoindutância, porque eu não havia definido esses coeficientes. Tem a palavra indutância, autoindutância. Mas, no fundo, eu estava dizendo, olha, imagine um sistema formado lá por espíritos, sei lá o quê, que tem autoindutâncias desprezíveis, ou seja, varia esse cara, mas a contribuição para a FEM autoinduzida era pequena. Então, era isso que a gente estava dizendo. Então, uma indutância mútua ser grande ou uma autoindutância ser grande ou pequena, você já sabe o que significa. É só lembrar da definição dos coeficientes. Aqui eu estou usando a teoria das cores. Leia uma forma com branco só. Tá certo? Tem alguém daltônico na sala? Teoria das cores, né? Eu tenho um aluno que é daltônico, e várias vezes eu falava um monte de coisa de cores para ele e ele não identificava nada, né? Bom, então o que está escrito em branco é a definição desses coeficientes. Tacando esse menos DDT em todo mundo, vocês têm aqui, ó, isso aqui é a FEM. Isso aqui é a FEM total no circuito 1, isso aqui é a FEM total no circuito 2. É essa FEM que provoca o R e 1. Eu dizia para vocês, olha, a lei de Faraday é uma coisa complicada, porque a própria corrente que estava surgindo em 1, devido a passar uma corrente de 2, ela provoca um campo que provoca um fluxo que tem variação temporal, que produz uma FEM, uma contribuição para a FEM. Por isso que é complicado para caramba, certo? Bom, então vocês já estão vendo aqui, isso é muito importante para quem for estudar circuitos e tudo mais. Essas coisas têm que ser levadas em consideração sempre que no circuito a autoindutância seja relevante. Em geral, você simboliza por esse símbolo aqui, você chama de indutor do circuito, em que teria o pessoal usa só a letra L, se não for confundir, se só tiver um circuito, para a autoindutância daquele circuito, para poder montar aquelas equações diferenciais, do circuito LC, RLC, aquelas coisas todas. Tá? Bom, então, vocês já estão vendo aqui essa interpretação. Assim como a gente também tinha a interpretação lá de capacitância, que a gente acho até que eu cobrei na prova, né? Perguntando sobre variação da diferença de potencial de uma esfera, se você transferisse carga para um certo capacitor, o que aconteceria com a DDT se ele tivesse uma capacitância maior ou menor, enfim. A gente tinha maneiras de interpretar pela própria definição, Q igual a CV. Isso nos permitia interpretar a capacitância. E aqui, em branco, sendo bastante redundante, é a definição. Rapidamente a gente interpreta, tacando um DDT aqui, a gente já pensa em FEM, a gente já interpreta o que significa um coeficiente de ser grande ou pequeno, ok? Bom, formalizando o quadro negro, eu vou voltar para a esquerda para fazer a sequência. Vou apagar aqui também. Então agora eu vou fazer um exemplo com um solenoide. Solenoides ideais. O solenoide ideal é aquele cara que nós tratamos como se fossem várias espiras, muitas espiras empilhadas
mesma seção reta e fosse infinito. Na prática não é assim, mas como se fosse muito extenso. E aí o campo do solenoide, ele era uniforme dentro, o solenoide, quando ele passa uma corrente aí, era um campo uniforme dentro e nulo fora. Isso aqui era o campo do solenoide. Então vamos fazer exemplo de cálculo de impedâncias. Cálculo de impedância. Então, vou botar aqui dois solenoides. Bom, agora o desenho vai ficar completamente horroroso. Então, por favor, quem não entender, pergunta na hora. Nem sei se eu devo desenhar, mas é o seguinte: eu tenho um solenoide formado por espiras empilhadas de raio R1. Vai ser o solenoide 1. E ele tem um número N1 de espiras. Um número N1 muito grande. Tem um tamanho L muito grande. Os solenoides têm o mesmo tamanho, eles são muito compridos. E um está dentro do outro. Um está dentro do outro solenoide. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um solenoide. Isso aqui continua para cá, para cá. Esse solenoide tem raio R1. O tamanho de ambos é muito grande, eu vou chamar de L. E agora eu tenho um outro solenoide, um raio R2, e que eu não vou tentar desenhar, ok? Só vou desenhar ali em cima. Ele tem raio R2, ele tem N2 espiras. Esse cara aqui tem N1 espiras. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu tenho espiras grandes de raio R2 empilhadas. N2 espiras com um comprimento L. E dentro de espiras menores de raio R1, R2 por hipótese maior que R1, tá certo? E eu tenho N2 espiras grandonas empilhadas no mesmo tamanho, são solenoides de mesmo comprimento, muito extenso, a ponto de eu poder trabalhar como se fosse o solenoide ideal, ou seja, o campo dentro é nulo, é uniforme, o campo fora é nulo. Então, por exemplo, são solenoides, eu vou escrever a palavra assim, ideais é no sentido de idealizado, muito bom, como se fossem espiras empilhadas, ok? Então vamos pegar, por exemplo, o campo do solenoide 1. Olha, esse eixo daqui eu vou chamar de Z, como de costume, certo? E no primeiro solenoide eu tenho o seguinte: o campo B1 ele é o seguinte, ele é uniforme para dentro e para fora ele é zero. E ele era uniforme, valia M0, Mzinho vezes Si. Aquele Mzinho era a densidade linear de espiras. 10 espiras, 100 espiras, 1000 espiras por centímetro. Isso aqui era aquele Mzinho. Então eu vou escrever aqui, ó.